Olá, seja bem-vindo à Canção Nova e ao nosso programa sobre a Teologia do Corpo. O meu nome é Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo. Quando falamos em amor e corpo, é incontornável falarmos em sexualidade. Mas falar em sexualidade é muito mais do que falar apenas em relação sexual. A sexualidade é uma parte integrante da vida de todo o indivíduo, que permite a construção da sua identidade física, emocional e psíquica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia a nossa saúde física e mental. Curiosamente, vivemos numa época em que falamos tanto de sexo e tão pouco sobre sexualidade. Reparou como na definição da Organização Mundial de Saúde não se fala em prazer, satisfação de necessidades, direitos ou instintos, mas antes em amor, ternura, intimidade? A posição da Igreja Católica em matéria de sexualidade tem gerado grande confusão ao longo dos tempos, não só para o mundo, também para muitos católicos. E a Igreja Católica não se limita a defender a sexualidade como uma energia. Não, antes pelo contrário. A Igreja Católica apresenta a sexualidade como aquela esfera própria, aquela dimensão da vida, aquele terreno onde o homem e a mulher podem, de forma adequada e plena, manifestar o dom sincero de si mesmo ao outro. Aquele lugar de intimidade onde o homem e a mulher concretizam o ser uma só carne e um só espírito. Precisamos compreender melhor a posição da Igreja Católica em matéria de sexualidade, se dela queremos dar testemunho com as nossas próprias vidas. Precisamos ir ao encontro de Jesus Cristo e perceber que Ele próprio nos desafia a amar como Ele amou. E é aí, nesse amor, que devemos encontrar a nossa sexualidade. Continuemos hoje a análise dos textos do livro de Gênesis. Recordemos que no diálogo sobre o matrimónio, Jesus apelou para o princípio. A revelação e, ao mesmo tempo, a descoberta original do significado esponsal do corpo consiste em apresentar o homem e a mulher em toda a sua realidade e verdade do seu corpo e sexo, e simultaneamente, plenamente libertos de qualquer constrangimento do corpo e do sexo. A nudez dos nossos primeiros pais, interiormente livre de vergonha, parece dar disso testemunho. Pode dizer-se que, criados por amor, dotados no seu próprio ser de masculinidade e feminilidade, ambos estão nus porque se encontram livres, com a liberdade própria do dom. Esta liberdade está precisamente na base do significado esponsal do corpo. O corpo humano, com o seu sexo, a sua masculinidade e feminilidade, vistos no próprio mistério da criação, é não apenas fonte de fecundidade e de procriação, mas contém, desde o princípio, o atributo esponsal, isto é, a capacidade de exprimir o amor, precisamente aquele amor em que o homem-pessoa se torna dom e, através desse dom, realiza o próprio sentido do seu ser e existir. Em 2018, celebramos 50 anos da publicação da encíclica Humanae Vitae. 50 anos depois, continuamos a colocar à Igreja as mesmas questões. É lícito usar contraceptivos? Por que razão a Igreja não admite o sexo fora do casamento? Por que motivo não hão dos jovens experimentar a sexualidade ainda no namoro, para se conhecerem melhor? Por que a Igreja propõe a vivência da castidade para todos? E o que é isso de castidade? Em todo o caso, qual é que é a legitimidade da Igreja Católica para sequer opinar sobre estes assuntos? Se a sexualidade é aquela esfera da nossa vida onde realizamos e concretizamos a nossa identidade e a nossa entrega plena no amor, então importa perguntar o que é o amor.
Para nós cristãos, o amor é uma pessoa, Jesus Cristo, que nos desafiou a amar como Ele nos amou. Então, a pergunta que temos que colocar é esta: como é que Jesus nos amou? E a Igreja responde: Jesus amou-nos de forma total, livre, fiel e fecunda. Estas são as 4 características do amor humano. No programa de hoje vou estar à conversa com Vanessa Machado, uma jovem enfermeira. Com ela quero particularmente perceber se a visão integral do homem e a liberdade para o amor que propõe a Igreja Católica fazem algum sentido para os jovens de hoje. Hoje vamos conversar com Vanessa Machado. Vanessa Machado é enfermeira com especialidade na área de enfermagem comunitária. Tem 33 anos, 10 anos de trabalho no Instituto Português de Oncologia e recentemente desenvolve a sua atividade profissional na área da fertilidade, nomeadamente em naprotecnologia, onde é pioneira em Portugal. Vanessa, bem-vinda à Canção Nova. Muito obrigada. É uma alegria receber-te neste programa. É uma alegria estar Nós já tivemos a oportunidade de estar juntas em outras iniciativas sobre a teologia do corpo, mas aqui na televisão é a primeira vez, não é? Isto é uma alegria enorme poder conversar contigo sobre este tema que nos é tão querido aqui na Canção Nova. Vanessa, tu recordas-te quando conheceste a teologia do corpo? Recordo muito bem. Eu fui uma criança, não querendo ir lá muito para trás, mas eu fui uma criança com uma infância muito feliz, com os pais com um casamento muito estável, e eu acho que os meus pais foram os primeiros professores da teologia do corpo. Eu acho que sem eles eu nunca tinha percebido, de facto, a beleza e a grandiosidade disto. Mas pronto, como qualquer adolescente, questionei muitas coisas, achei que a Igreja não tinha razão nenhuma, decidi confiar um bocadinho à mesma, à semelhança da criança que não sabe bem para onde é que o pai está a ir, mas confia. E pronto, fui tendo os meus namoricos, conhecendo muitas pessoas, e depois, como sou extrovertida, conheço bastante gente. E por volta dos 20, 21 anos, houve de facto uma pessoa que marcou a diferença na minha vida pela forma como ele falava. Ele falava de forma diferente. Eu perguntava, por exemplo, então o que é que tu achas do sexo antes do casamento? E ele dizia, não há sexo antes do casamento porque o sexo é o que consome ao casamento. Eu, está bem, porque estás a brincar comigo. E é esse jovem que decide levar-me àquele que viria a ser o meu primeiro contacto. Portanto, era outro jovem como tu, Sim, também sim, das mesmas da minha idades, idade, mas sim, rapaz. Sim. Mas rapaz, pronto, o que ainda E surpreendia curioso. mais. Exatamente. E como eu gostava muito dele, decidi também acreditar naquilo que ele estava a dizer. E fomos então ao congresso, foi em 2003, foi a primeira vez que eu conheci o Christopher West, a Janet Smith, todos esses nomes que hoje são bastante famosos nesta área. Isso foi cá em Portugal? Foi incrível. Foi em Lisboa, na Universidade Católica. E há, se quiserem ver, estão vídeos disponíveis no YouTube. Se colocarem Christopher West, Lisboa, aparecerá. E o Christopher West surpreendeu-me pela forma como ele fala abertamente, não é? Quando ele compara o leito nupcial, o leito conjugal com a missa, eu fiquei muito confusa, mas ao mesmo tempo muito curiosa e queria saber mais. Encantou-te essa... Completamente. Houve assim uma frase, eu não quero chocar muitos espectadores, mas a frase que eu trago dessa altura é quando ele diz o céu... Não, ele diz, começa por dizer o corpo é sagrado, e eu do género sempre achei que o corpo era uma coisa assim má, que nós tínhamos que nos libertar um bocado à visão cartesiana, não é? E quando ele diz o corpo é uma coisa boa, é uma coisa sagrada, o sexo foi Deus que fez, a relação sexual é sagrada, e eu nunca ouvi isto na minha vida, o que é que ele quer dizer com isto? E de repente diz, é igual à Eucaristia em que Cristo se entrega totalmente, também no leito nupcial a mulher e o homem tem que se entregar totalmente, e eu cada vez mais perdida. Isso mudou? E mais encontrada, de certa Mudou maneira. a tua forma de entender a sexualidade e o amor? E de repente ele diz, o céu é um orgasmo contínuo, e eu pronto, já me conquistou. Completamente. Apesar de eu, naquela altura, ainda estar um bocadinho de pé atrás, mas se eu tinha grandes dúvidas até em relação à forma como eu vivia os meus namoros e alguns dilemas que eu tinha, quer dizer, veio ajudar-me bastante a viver aquilo que eu considero ser viver plenamente. O que o mundo nos diz hoje é, queres namorar a sério? Então, ao fim de uma semana, um mês, 2 meses, depende dos casos, já tens que estar na cama com ele, não é? Isso é que é namorar plenamente. Não é.
namorar plenamente o que é o namoro? O namoro é eu conhecer o outro no sentido que ele pode ser aquele que vai ser o meu marido, aquele que vai ser, aquela que vai ser a minha mulher, não é? Então, conhecer é... A partir do momento em que entra a relação sexual, nós deixamos de estar interessados em conhecer muito o outro, não é? Conhecer o outro também é conhecer os obstáculos. Passamos a estar mais interessados no nosso prazer e na nossa satisfação pessoal. Completamente. Eu senti isso até, por exemplo, com o simples beijo. Eu senti isso nos meus namoros. A partir do momento em que entra o beijo, diminui aquela curiosidade de nós conhecermos o outro. E eu quero estar com o outro para o conhecer. Não, eu passo a querer estar com o outro muito para ter prazer dele. Mesmo que nós não pensemos muito sobre isso. E mudou radicalmente. A tua forma de pensar e de agir em relação à sexualidade. Completamente. Nas catequeses de São João Paulo II e também na Humanae Vitae, aparece muito a expressão visão integral do homem. Quem lê as catequeses refere muito que o Papa João Paulo II se refere a esta visão integral do homem como o centro da própria vida do homem e da mulher. O que é concretamente esta visão integral do homem? Eu gostava de falar da visão integral do homem como enfermeira. Eu acho que Deus também nos vai preparando ao longo da vida para as coisas que Ele quer. Às vezes há coisas que acontecem que nós não percebemos bem e 10 anos depois, uou, tudo se encaixa, não é? Eu fui parar em enfermagem, eu achava que era por acaso, porque eu queria psicologia, depois pensei em psiquiatria, de repente vejo-me em enfermagem. Nas primeiras aulas apaixonei-me completamente e percebi que ia ficar por ali. E a enfermagem, nós insistimos muito nisto, que é, não é a perna partida, ou não é a ferida, ou não é o penso, ou, por exemplo, no bloco operatório ouve-se assim, hoje é o estômago, agora a seguir, amanhã vamos operar os pulmões. Não. E a enfermagem, estamos os 4 anos a batalhar nisto. Nós temos que ver o homem como um todo. Portanto, eu comecei logo a ter aquele treino de eu tenho que ver um homem como um todo. Se há um dedo partido, eu não posso olhar só para o dedo, não é? Eu tenho que olhar para o homem como um todo. E foi justamente a teologia do corpo que veio completar este puzzle em que eu já estava a ser treinada. E o perceber que o meu corpo não é uma coisa que eu tenho, mas sou eu. Não é? Sou eu. Porque se eu acho que é uma coisa que eu tenho, então eu hoje aliso o cabelo e amanhã eu encaracolo e depois corto. E então pronto. Agora, se o meu corpo sou eu vou tratá-lo de uma forma completamente diferente. Se o meu corpo revela quem eu sou, se o meu corpo vai acompanhar-me toda a minha vida, sou eu que sou toda a minha vida, eu vou cuidar dele de uma forma completamente diferente, com muito mais cuidado, com mais dignidade, com mais respeito, perceber que aquilo que eu faço com o meu corpo vai afetar diretamente, da mesma forma que se eu parto uma perna, aquela perna nunca mais vai ser a mesma e eu até posso ficar coxa. E vai afetar todo o meu corpo, não é? E afeta a minha identidade. Olha, aquela que é coxa, não é? Passamos a ser conhecidos porque se eu sou mais gordinha, olha, é aquele que é gordinho, não é? Passamos a ser conhecidos pelo nosso corpo, não é? Quer para o bem, quer para o mal. E se eu deixo que a minha sexualidade seja vivida de uma forma completamente ao acaso, não é o meu corpo que está ali e depois eu faço o que quiser. Eu passo a ser também afetada pela forma como eu vivo a sexualidade. Então, se eu vivo de uma forma mais promíscua, é impossível que a minha personalidade não seja afetada por isso. Não integre isso também, claro. Quando se faz encontros para namorados em que falamos sobre sexualidade, muitas vezes as perguntas são até onde é que eu posso ir, o que é permitido, o que é lícito, é possível fazer isto com o corpo do outro ou não? Há muitas estas perguntas e a resposta também é muito neste limite, não é? Sim. Eu tive respostas perguntas muito originais. Eu já tenho feito algumas conferências para jovens e é engraçado que, apesar de nós somos muito claros durante a conferência, não é? Mas depois no final vem sempre alguém perguntar-me: então e se for a mão pode ir até onde? A mão pode estar, por exemplo, só na cintura ou pode descer mais um bocadinho? Mas isso são perguntas um bocadinho de fariseu também, não é? A semelhança Nós queremos saber até. E eu gostava até de fazer uma comparação, sem querer ser muito extremista, com a morte. Nós perguntamos assim: até onde é que eu posso ir sem morrer? Não, nós queremos dar saúde. Queremos dar saúde, queremos comer melhor, se bem que nem sempre acontece, não é? Mas queremos comer melhor, agora há uma obsessão com os ginásios e ser mais saudável e ter um corpo mais saudável. Nós não
tentamos ir até à pontinha do precipício antes de cair. Não, nós queremos é estar numa posição relativamente segura. Mesmo que façamos bungee jumping e rapel e essas coisas, nós queremos saber que os elásticos estão bem. E que eu não vou atirar no paraquedas e o paraquedas tem um furinho, mas olha, aquilo se calhar... Não, nós queremos estar numa posição segura. Então, a melhor pergunta, de facto, não é até onde é que eu posso ir, mas onde é que eu estou a amar o outro? Onde é que eu estou a amar o outro, onde é que eu estou a usar? Eu acho que uma mulher percebe isto bem, mas os homens também percebem muito bem se estão a ser usados. E também já é um problema para eles hoje em dia, que se calhar há uns anos pensava-se mais ao contrário, mas hoje em dia também a sociedade já usa muito o homem, não é? E eu até acho que a mulher está a deixar de ter sensibilidade ao facto de estar a ser usada. Não é? Para nós tornou-se completamente banal qualquer coisa que seja para publicitar, colocar uma mulher lá. Nós estamos a publicitar um carro e colocamos uma mulher. Nós estamos a publicitar a Coca-Cola e colocamos uma mulher. E agora um homem também. E agora também já usamos o homem, exatamente. E no namoro, às vezes pode ser difícil porque nós tentamos pôr o coração lá para baixo para ele não sentir, mas nós sabemos, se nós pararmos e pensarmos quando é que ele me está a usar, e quando nós nos sentimos um bocadinho menos confortáveis, até às vezes em amizades, há pessoas que nos abraçam de forma que nós nos sentimos um bocadinho desconfortável. É quando já nos estão a usar ou a tentar roubar alguma coisa de nós. É como se tivéssemos uma sensibilidade especial para isso, não é? E não devemos nos deixar enganar, ou seja, devemos usar o nosso instinto aí, porque ele aí funciona, sim, não é? Sim, se nós deixarmos. Se nós deixarmos. Há uma comparação que eu faço, pronto, como enfermeira, não é? Eu não sei se a sociedade em geral está consciente disto, mas nós usamos muito... Pensa-se muito que a lepra é aquela doença que cai a pele e dedos e cai não sei o quê. A lepra é tão simplesmente o resultado de um micro-organismo que vai minar a nossa sensibilidade. A lepra não causa a queda de nada. O que a lepra faz é que eu deixo de sentir. Então eu começo. Se eu deixo de sentir, eu posso estar com a mão em cima do fogo e não sinto. E eu acho que o que nós estamos a viver agora é um bocadinho a sociedade da lepra. Nós deixámos que nos tirassem a sensibilidade para tudo. Nos nossos sentimentos, nas nossas relações. Deixamos de pensar, deixamos de estar conscientes das coisas e vamos vivendo. Olha, vamos vivendo e hoje sabe bem isto e amanhã sabe bem aquilo e hoje este ano já não me dá prazer e já não tenho paixão por ele, troco para outro. Isso leva à questão da liberdade também, que é outra questão fundamental nas catequeses da teologia do corpo. O que é realmente ser livres para amar, Vanessa? É fazer tudo o que se quer? Eu acho que é a pergunta-chave. É a pergunta-chave, sinceramente. E há muita falácia. Eu acho que todos nós já ouvimos aquela expressão de a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Se a minha liberdade acaba onde começa a do outro, então o outro é meu inimigo. Exatamente. Porque quanto mais ele estiver para lá, mais liberdade eu tenho. E se eu pensar antes, não é? Reformulando isto, como a Maria José Vilaça muitas vezes alerta para isto, não é? Psicóloga, não é? E sabe bem disto. Se eu amo o outro, é quando o outro é livre que eu sou livre, reformula completamente a noção de liberdade, não é? Porque eu até posso amar mais o outro. Se eu amo, eu sou livre, então o meu objetivo não vai ser... Eu quero é ser mais espaçosa e chega-te para lá, não é? Não quero saber o que é que tu pensas. Mas é trazer o outro para dentro da minha própria esfera de liberdade. E seremos os dois felizes. E este é um grande erro da nossa sociedade atual, não é? Porque o nosso mundo diz com muita facilidade que ser livre é aceitar tudo, é fazer tudo o que se quer, deixar que os outros façam tudo o que querem também. Mas isto é um erro e não precisa de ser dito. E não estamos a pensar no que estamos a dizer. Porque se dizemos, eu sou livre quando faço tudo o que quero. Se eu faço tudo o que... Não é que quero, aliás, é tudo o que me apetece. Se eu faço tudo o que me apetece, eu não estou a ser livre, eu estou a ser escrava dos meus apetites. Eu gosto muito de fazer as comparações com o chocolate, porque eu tenho um certo vício por chocolate, não é? Se fosse tabaco, fazia a comparação com o tabaco, mas deixem-me fazer a comparação com o chocolate. Eu, habitualmente, na quaresma, nunca como chocolate. Já toda a gente no meu trabalho sabe que na quaresma não me podem oferecer chocolate. Houve um ano que eu decidi prolongar. E então houve um ano inteiro que eu não comi chocolate. Aí eu senti plenamente o que era a liberdade. Eu olhava para o chocolate, apetecia-me imenso, mas eu dizia, tu não mandas em mim. E portanto, eu vou ser mais forte que tu, e é aí que eu sou livre, e vou dizer que não. Isso leva-nos à questão do autodomínio, não é?
que é a peça também fundamental que João Paulo II nos fala nas catequeses de Teologia do Corpo. O termos autodomínio sobre os nossos próprios apetites, seja a nível do chocolate, seja nesta esfera concreta do programa de hoje, em que falamos sobre sexualidade, também dominar os nossos apetites na carne. E que o mundo nos diz que é uma coisa má, não é? Portanto, tu és livre quando cedes a todos esses apetites e satisfazes todos os teus caprichos. E o autodomínio, eu acho que até para compreender o autodomínio, nós temos é que pensar e ser espertos. Expandir a nossa inteligência, não é? Eu tenho que ter alguma esperteza e alguma consciência para perceber que o autodomínio é eu ser dona de mim mesma e não me deixar dominar nem pelas publicidades, nem pelo capricho de querer ter todas aquelas malas e sapatos e etc. Não é? Nem pelas opiniões alheias. Nem, especificamente na questão do corpo, que sou eu, não me deixar ir por aí, não é? Há um tesouro que eu tenho, não é? Há um tesouro que eu tenho, especificamente, não é? A capacidade de expressar o amor, por exemplo, numa relação sexual. É um tesouro que nós temos, é um tesouro que nos é dado. E se eu tenho esse tesouro, então eu vou manter esse tesouro da mesma forma que mantenho outras coisas que não quero que me roubem, não é? E a sociedade perdeu muito esta noção do tesouro. Eu lembro muito bem de uma história de uma amiga minha que decidiu esperar até ao casamento. E uma grande amiga dela gozava com ela, por ela ter decidido esperar até ao casamento. E ela dizia, não, eu sei que não me vou arrepender desta minha decisão. Quando a amiga descobriu o amor da vida dela, ela foi ter com ela e disse, agora eu percebo o que tu querias dizer. Portanto, se nós deixarmos o coração falar, ele fala sobre estas verdades. E isso também nos diz São João Paulo II nas catequeses, quando fala que há um eco no nosso coração e que esse eco ressoa na verdade. E nós precisamos habituar o nosso ouvido, a nossa mente, a nossa consciência para escutar este eco da verdade. Porque São João Paulo II e a Igreja aí propõe-nos uma vivência da sexualidade casta, em todos os estados de vida. Portanto, tu consideras que esta proposta da vivência de uma sexualidade casta é uma proposta real, concreta, para uma jovem? Ou é algo surreal, que não dá hipótese de ser vivido no tempo de juventude? E aproveito também para dar um cumprimento especial às minhas alunas, porque eu estou agora a dar formação a jovens entre os 15 e os 20 anos e tem sido muito especial para mim, elas sabem. Quando eu falo sobre estes temas e falo especificamente sobre os métodos naturais e como descobrir a nossa fertilidade, eu nunca falei isto com vocês, mas eu vejo o brilhozinho no vosso olhar. Portanto, elas estão de facto muito imbuídas neste mundo que lhes diz muitas coisas, mas vê-se o olhar a brilhar de quem deseja conseguir também descobrir o que é isto. E depois o que eu sinto mais na minha esfera particular, de quem já descobriu que eu sou um corpo, especificamente os entusiastas da teologia do corpo, eu vejo namorados muito felizes e vejo até pessoas da minha idade, não é? Que ainda não descobriram se calhar a sua vocação, que ainda não descobriram, porque é um caminho, não é? Mesmo quem já percebeu que pode ser o casamento, é um caminho também de descoberta. Eu vejo rostos muito mais felizes do que das pessoas que vêm ter comigo e que já passaram por N namorados, que se entregaram a todos eles, que já passaram pela dor do aborto, que já passaram pela dor da rejeição, do abandono. Do serem usadas do ponto de vista também sexual. E este brilho no olhar é brilho, é luz que vem da verdade que o nosso coração também vive, não é? De reconhecer que é por aqui. Que é por aqui. Deixa-me só acrescentar aqui que castidade não é apenas a viver sem sexo, não é? A castidade é a pureza de coração e por isso que a Igreja propõe que seja vivida em todos os estados de vida. Uma última pergunta para terminarmos, Vanessa. Consideras que esta educação para a castidade e para o amor, para a vivência da sexualidade de forma equilibrada, é uma missão dos pais? Os pais devem empenhar-se e perseverar nesta missão de educar os seus filhos para a castidade e para o amor, ou não? Sim, completamente. Eu tentando pegar também em tudo isso, eu gostava só de contar uma vez uma passagem muito gira. Estávamos em Fátima nas comemorações do 13 de maio e eu estava com uns amigos meus namorados. E há uma senhora que vem ter com eles e diz: meninos,
muito cuidadinho, castidade até ao casamento. E eles olham para a senhora e dizem, castidade até depois do casamento. Porque há muito esta ideia que castidade é virgindade. E não é. João Paulo II diz-nos que a castidade é um caminho seguro de felicidade. Ou seja, quando eu de facto consigo ser dona dos meus... e não é reprimir. Atenção que castidade não é reprimir. Isto é tão verdade, não é? E é muito para o celibato, não é? Eu, na realidade, também estou a viver um celibato como solteira, não é? E os sacerdotes e as consagradas os consagrados e todos os casados são chamados a esta castidade. Castidade é pureza. A relação sexual é, na sua essência, pura. Não é? Nós temos sempre muito a atender como é suja, não sei o quê. Não, a relação sexual, que não ela é pura. Se não for vivida nesta pureza, é que é aquela coisa que nós temos que tirar Jesus lá do quarto, não é? E então, quando é que isto começa? Quando é que começa esta valorização da castidade? Desde pequeninos. E não é preciso sequer falar em relação sexual. Se eu começo pequenino, por exemplo, uma grávida pode dizer ao filho, olha, vais ter um humano. Mas o humano... Pois, o humano está aqui, é fruto do amor dos pais. Não é preciso entrar em grandes pormenores, porque às vezes eu acho que nós já estamos a dar ideias. E eu senti isso também quando comecei a ensinar a alguns adolescentes. Com 11 anos eu percebia que havia rapazes que ainda não sabiam disto e eu já estava a dar ideias, não é? É começar devagarinho, por exemplo, a ensinar-lhes que o corpo faz parte deles, que são eles, que é a essência, não é? Que revela a sua personalidade. Portanto, vamos ensinando as crianças que, por exemplo, não há mal de se verem ao espelho, que devem amar o seu corpo, que quanto mais eles amarem o seu próprio corpo, também vão fazer com que os outros respeitem mais. A mulher que começa, por exemplo, desde o primeiro período, a valorizar o seu ciclo, a começar a perceber que uns dias está fértil e outros não está, ela começa a perceber-se melhor, a dignificar-se melhor e vai fazer com que o rapaz também a respeite e a valorize. É quando se é casto e puro, quando eu me amo e amo os outros e desejo a liberdade dos outros, que eu consigo ser feliz. Vanessa, adorei a conversa contigo. Tenho a certeza que os nossos espectadores também gostaram bastante desta nossa conversa. Vamos ter que terminar. Gostava de pedir que nos deixássemos uma mensagem de entusiasmo para quem nos acompanha em casa. Então eu partilho uma mensagem que uma vez uma amiga minha que descobriu a teologia do corpo enviou justamente por SMS. E ela disse assim, Vanessa, ela estava num caminho de reaproximação à igreja, e ela diz, Vanessa, a igreja não é retrógrada, já está, é muito à frente. Espero por si no próximo programa. Até lá, uma excelente semana. É o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza